A gente viu a divisão do Brasil em regiões, a localização do Brasil enquanto no continente, certo? Vimos o planetário, a localização da Terra, forma, certo? Então hoje a gente vai ver, vamos falar sobre o clima do Brasil. Nosso conteúdo de hoje é esse: o clima, o relevo e o relevo brasileiro em um contexto geral, certo? O que é clima, gente? Clima. Quando a gente fala de clima, a gente se imagina logo a questão de chuva, de sol, não é isso? Então, o que é clima? Clima é o conjunto das mudanças do tempo. Esse conjunto dessas mudanças de tempo, frio, quente, chuva, sol, fazem parte do clima. A temperatura, a chuva, a pressão atmosférica, a umidade do ar, esses são os elementos que contribuem de alguma forma para que ocorra essa variação climática. O Brasil, ele tem diversos tipos de clima. Por quê? Porque ele é um país muito grande em extensão de terras. Então, ele fica posicionado em determinada, assim, em várias, ele ocupa posições no globo terrestre, certo? É o que contribui para que ele tenha um tipo de clima variado. Por exemplo, um dos climas do Brasil é o clima tropical. Ele predomina na maior parte do território brasileiro, certo? Se vocês observarem no mapa, é uma longa extensão de terra. Ele apresenta duas estações do ano, bem definida. Uma que é chuvosa, que nós chamamos de verão, e a outra que é a seca, que nós chamamos de inverno, certo? Que a gente chama o contrário. Para a gente aqui no inverno chove e no verão que é a época que a gente está agora, certo? Só que a chuvosa é a estação do verão e a seca é o inverno. Nas regiões próximas ao litoral, faz mais calor e chove mais. É o clima tropical úmido. Nas regiões mais elevadas, faz menos calor. Esse é o clima tropical de altitude, certo? Dependendo da altitude, vai fazer mais calor, até porque vai ficar mais próximo do sol. A gente sabe que o sol, ele além de iluminar, ele aquece também a terra. O clima subtropical é o clima que predomina no sul do país, chove durante o ano todo e o inverno é muito frio, com geadas e até neve. Aqui vocês têm um mapa ao lado, Brasil clima, certo? Que vocês poderão observar de acordo com o colorido. Na partezinha amarela mais clara, nós temos o clima equatorial. Nessa mais vermelha aqui, que é só uma faixazinha na lateral, nós temos o clima litorâneo, úmido, ou seja, na área de litoral. Nós temos na área verde, que é a tropical. Nós temos a parte marrom, que fica no sul do país, é o clima subtropical. E temos essa lilás roxinha, que é o clima semiárido. Então, aí, de acordo com o mapa, observe que vocês já estudaram as regiões. Vocês podem localizar o Maranhão, onde é que ele está, qual é o clima que predomina, certo? Então, essas são algumas das nossas informações. Vamos ver aqui, continuando. Logo em seguida, eu vou passar essa atividade para vocês resolverem. A primeira questão, que é clima, vocês vão dizer, definir. Segunda, quais são os principais tipos de clima do Brasil. Como é o clima equatorial e onde ele predomina. Descrever o clima semiárido e indicar onde ele ocorre. Essa é a quarta questão. Na quinta questão, onde predomina e como é o clima tropical. Na sexta, qual o clima que predomina no sul do Brasil? Foi o último até que eu falei. E qual o tipo de clima predominante no lugar onde a gente mora? Qual é o tipo de clima? Nós vivemos no Maranhão. Vocês vão observar onde mais ou menos está a localização do Maranhão e dizer qual é o clima que predomina, certo? A gente vai ver, além de clima, como eu falei no início, vamos ver sobre o relevo. O que é esse relevo? É o conjunto das diferentes formas da superfície terrestre. Vocês têm aí um texto onde faz referência aos principais conceitos. Diz que o relevo sofre transformações ao longo do tempo
certo? Pela ação do vento, das chuvas. E o homem também faz parte dessa dinâmica de modificação, dessa transformação. As principais formas de relevo são planícies, que é a região formada por terrenos planos e em geral de baixas altitudes. Planalto, região não muito plana e mais elevada em relação às terras vizinhas. A região elevada com o topo geralmente plano e as encostas bem inclinadas são chamadas de chapadas. Nós temos também as montanhas, que é uma grande elevação de terra. É o ponto mais alto de uma montanha, chama-se pico, certo? Um conjunto de montanhas chama-se serra, cadeia ou cordilheira. Aqui nós temos a depressão também e a sua definição, que é definida como região mais baixa em relação às terras vizinhas, certo? Aqui vocês têm novamente o mapa que demonstra por região e por locais, ok? Planalto, depressões e planícies. Aqui vocês têm mais uma demonstração em imagens, onde é que fica uma montanha, uma chapada, uma depressão, um planalto, a planície, para vocês observarem, certo? Aqui vocês têm mais ou menos aqui planalto, quais são os planaltos, certo? Os planaltos do Brasil, a nomenclatura, os nomes. E que se no vídeo não estiver dando para ver bem direitinho, mas eu vou dar o material vai ser encaminhado aí para vocês. E em seguida a gente tem a questão 8ª, dando sequência da atividade, que também eu vou estar encaminhando para vocês. A 9ª não é para fazer, nós temos a 10ª, certo? E temos aqui um desenho, certo? E é isso, gente. Em relação ao o relevo brasileiro, nós temos mais aqui algumas informações. Ele é composto de depressões e planícies. Ali foi em termos gerais, aqui é em termos de Brasil. Tá aqui mais ou menos as definições. Eu vou estar encaminhando para vocês, certo? E nós vamos fazer a atividade até a questão 15, a 15ª. É escrever e responder, tá, meus amores? Essa é a nossa tarefa de hoje. Só não vai ser 15 questões, porque essas das imagens, as questões que aparecem as imagens, não é para serem feitas. Mas eu vou estar encaminhando só o que vocês deverão fazer, tá? Fiquem com Deus e vamos dar sequência ao nosso estudo.